Olá, meu nome é André Reis, sou assistente técnico de sistemas da empresa Solução Tecnologia de Gestão Pública, revenda autorizada da Beta Sistemas. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento que iniciará após a vinheta. Nesse modo de treinamento, iremos abordar sobre a configuração, inclusão e aprovação do planejamento de aula do professor. Vamos ao sistema. Bom, pessoal, vamos começar a configurar o nosso planejamento de aula, caso o município se proponha a usar o planejamento de aula feito pelo professor. E essa configuração é feita no Educação Cloud inicialmente. Vamos entrar aqui no Educação Cloud, ele já está logado aqui para você. No menu Configurando, Avaliação e Frequência, Planejamento de aula. Então aqui você consegue montar o seu planejamento de aula de acordo com o seu nível escolar. Vamos simular aqui o ensino fundamental. Ele pede para marcar as opções das informações que ficarão visíveis para o professor preencher lá no planejamento de aulas. Se é para desconsiderar as atividades não presenciais, e agora aqui o sistema lista para a gente as informações para o plano de aula. Após ele listar todas as informações, ele também pede aqui qual informação deva ficar visível no planejamento de aula e qual informação deva ser obrigatória. Então vamos simular aqui para vocês algumas funções do planejamento de aula. Vamos marcar como visível a metodologia utilizada, objetivos específicos, vamos marcar como obrigatório, objetivos gerais também, vamos marcar como visível e obrigatório, recursos didáticos vamos marcar como visível também, e período de planejamento. Vamos salvar. Configuração de planejamento de aula salvo com sucesso. Então, pessoal, são todas as informações que vão conter no seu planejamento de aula dentro do sistema. Caso vocês queiram mudar ou retirar alguma, não tem nenhuma de conteúdo obrigatório, a não ser que você selecione aqui para ser um conteúdo obrigatório. Agora vamos ao ambiente professores. No ambiente professores, eu já entrei com o perfil professor da escola Canto do Sol, quarto ano 1, e as matérias que esse professor e as disciplinas que esse professor é habilitado para esta turma. Antes de iniciar um planejamento de aula, vamos configurar uma aprovação de planejamento. Caso o município também necessite, ele configura uma aprovação de planejamento para que o professor possa mandar para o setor responsável de aprovação, seja o pedagógico ou o próprio coordenador, para que ele possa aprovar esse planejamento e ele ser aplicado em sala de aula. Vamos no menu Configurando, Diário de Classe e Aprovação do Planejamento. Vamos simular novamente o ensino fundamental, aqui no canto esquerdo. Eu já adicionei uma configuração aqui para vocês de aprovação. Vamos editá-la para vocês terem uma noção de como é feito. Vocês podem colocar a descrição desse planejamento, qual que é o ano letivo correspondente, qual o estabelecimento de ensino, qual o professor, qual a modalidade, qual o período do planejamento, permitir que o professor altere após aprovado, reiniciando o fluxo de aprovação. Pode colocar planejar até tal momento, até tal data, e após essa data não será possível mais adicionar nenhum planejamento, e clica em salvar. Clicando em salvar, essa configuração de aprovação de planejamento está finalizada. Vamos partir para a prática de planejar as aulas. No menu Planejando, Avaliações, Instrumentos de avaliação. No menu Planejando, Diário de Classe,
planejamento de aula. Vejam que nesse diário de classe, o sistema traz entre abas todas as rotinas do professor. Entretanto, vamos focar somente no planejamento de aula neste treinamento. Você pode selecionar aqui o bimestre desejado. Você pode filtrar por datas. Pode filtrar a situação do planejamento. Você pode navegar pelas semanas deste bimestre. Ou pode usar o calendário escolar configurado e selecionar um dia específico. Como mediante ao meu quadro de horários específico para esta aula, as aulas de ciências são marcadas nas terças-feiras. Vamos marcar então aulas para esta semana, terça-feira, dia 6 de março de 2018. Vamos lá. Planejamento de aula, escolher aqui planejamento de aula. Vamos navegar para a data 6 de março. Pronto, terça-feira, 6 de março. Vamos adicionar um planejamento de aula. Ao clicar em planejamento de aula, o sistema abre uma janela onde você pode colocar o período desse planejamento de aula. Suponhamos que esse planejamento seja em 2 aulas. Então, será na terça-feira, dia 6 e na terça-feira, dia 13. 2 aulas. O sistema pergunta também se é uma atividade não presencial. Pede a carga horária desse planejamento de aula. De acordo com a minha configuração de turmas, cada aula corresponde a 1 hora. Então, eu tenho 2 aulas por dia. Se são 2 dias de aula, 4 horas de planejamento. O tema, eu posso colocar o tema desse planejamento, aparelho respiratório, ou também posso clicar nesse microfone e capturar o áudio de texto. Corpo humano, aparelho digestivo. Notem que ele digita o que eu estou falando. Corpo humano, aparelho digestivo. Notem que ele digita o que eu estou falando. Esse é um novo recurso dos sistemas da Beta Sistemas para otimizar o trabalho do professor em sala de aula ou na sua casa. Após configurar o tema, vamos para as disciplinas ou componentes curriculares para esse planejamento. As 2 aulas selecionadas, você pode, de acordo com a sua matriz curricular, colocar alguma competência, habilidades, atitudes ou um objetivo de aprendizagem. Notem que o professor André ele é habilitado a dar aula de ciências e geografia. Só que esse planejamento de aula é específico para a componente curricular ciências. Podemos excluir o componente de geografia. Pronto. No detalhamento do conteúdo, notem que tudo que eu coloquei naquela configuração no Educação Cloud, ele veio aqui para o professor. E aqueles objetivos que eu marquei como obrigatórios estão aqui, em objetivos gerais e objetivos específicos. Como é de conteúdo obrigatório, o professor deva preenchê-lo. E também preencher os demais campos, metodologia utilizada, práticas pedagógicas, recursos didáticos, referências bibliográficas. O sistema também permite
colocar algum anexo, algum arquivo em anexo. E as extensões permitidas são PDF, DOC, TXT, arquivo XLS, JPG, pode ser um arquivo de imagem, Excel, um arquivo do Word, aquilo que o professor necessitar. Também temos a aba Links, o professor pode adicionar um link para o aluno. E a aba Dados Adicionais é um campo customizável, caso os professores necessitem de mais alguma informação que o sistema não ofereça de forma padrão, ela pode ser adicionada nesse campo. Como eu preenchi todas as informações, o botão salvar ficou habilitado. Por exemplo, se eu tirar aqui de um botão obrigatório, este botão ele não fica habilitado para mim. Outra situação, eu posso salvar o planejamento e posso salvar e solicitar análise do coordenador. Vamos salvar e solicitar análise. Planejamento de aula salvo com sucesso. Como esse meu usuário também é um perfil administrador, eu posso entrar aqui no planejamento de aula, clicar em confirmar planejamento ou posso clicar em analisar o planejamento. Clicando em analisar, posso colocar as observações necessárias, como alterar o tema, melhorar o tema, ou alterar algum detalhamento desse conteúdo, sugerir mudanças. Aí eu posso salvar e devolver para correção, ou posso salvar e aprovar. Vamos clicar em salvar e aprovar. Pronto. Esse planejamento de aula foi salvo com sucesso e ele ficará disponível no conteúdo Pais e Alunos. Então, o pai dos alunos dessa turma de ciências, eles saberão que nesse dia 6/3 e no dia 13, o aluno teve essa aula de corpo humano, aparelho respiratório. Bons estudos e até o próximo vídeo.